ainda no livro de Atos, sobre o primeiro mártir da igreja cristã. Jesus, 2. Alguém sabe quem foi o primeiro mártir da igreja cristã? O que é um mártir? Alguém lembra? Aquele que morre por uma causa, né? E Jesus nos chama exatamente para sermos mártires, ou seja, estarmos dispostos a morrer pela causa dele, morrer pelo testemunho dele. Amém? Esse é um chamado que todos nós temos. Nós vivemos num mundo, num país, onde não há perseguição evangélica por enquanto. Não há perseguição, entre aspas. Mas como nós temos profetizado uma grande perseguição sobre a igreja no Brasil, nós precisamos aprender com esses heróis da fé o que é ser mártir pela causa do Evangelho de Cristo. Aliás, nós temos no Novo Testamento vários mártires que morreram por essa causa, começando pelos discípulos do Senhor Jesus. Dos 12 discípulos, tirando Judas, que acabou se enforcando, todos os 11 discípulos do Senhor Jesus morreram martirizados. Alguns morreram crucificados, outros morreram à espada, outros tiveram a cabeça decepada. Teve uns que foram rasgados, cortados ao meio, feito em pedaços, arrastado pelas ruas até se tornarem pedaços. O que é isso? Isto é uma das provas que o Evangelho é verdadeiro, porque alguém já disse, ou todos esses homens estavam loucos, a ponto de todos morrerem por uma causa, ou esse Evangelho é verdadeiro, porque todos eles morreram por essa causa. Agora, se fosse um ou dois loucos que morressem por essa causa, ainda vai. Mas todos os discípulos do Senhor Jesus, os 11, morreram pela causa do Evangelho, e nenhum deles negou a fé, nenhum deles voltou atrás, dizendo, olha, nós queremos negar Jesus, esse negócio de Jesus é mentira, ele não ressuscitou, nós não somos seus seguidores, mas todos resolveram morrer por essa causa. Então, é impossível que todos de repente ficassem doidos. Então isso é uma das provas que realmente o Evangelho é verdadeiro. Todos os discípulos que andaram com Jesus morreram pela causa do Evangelho. Morreram porque resolveram ser testemunhas de Jesus até o fim. Dizer, não, nós vimos Jesus ressuscitado, Jesus realmente morreu, ressuscitou, nós vimos, somos testemunhas disso, e somos seus seguidores e vamos permanecer sendo seus seguidores. Ah é? Então vocês vão morrer. Estamos prontos para morrer. Somos fiéis a Jesus. Olha, que segurança nos dá. Esses homens morreram pela causa do Evangelho. O Guilherme está falando que achou um vídeo sobre Estevão. É curtinho? Tem algum vídeo aí de uns 5, 10 minutos no máximo? Só para vocês verem como que era uma morte por apedrejamento. Ou então, se pelo menos der para pegar a sua parte que ele é apedrejado, só para vocês terem uma ideia, o que é uma morte por apedrejamento. Agora uma pergunta, sabiam que até hoje ainda existe pessoas que são enterradas vivas, porque testemunham de Jesus, falam de Jesus? Em alguns países muçulmanos, vocês sabem que em alguns países islâmicos, muçulmanos, a pessoa não pode ter outra religião. É obrigado a seguir o islamismo, a religião muçulmana. E quem se declara ser de outra religião acaba sendo morto. E alguns morrem enterrados vivos. É como se fosse apedrejamento, né? Mas é enterrado vivo. Estevão foi literalmente enterrado embaixo de pedras, mas ele recebeu pedradas grandes na cabeça. Em alguns países as pessoas são enterradas vivas. A pergunta que nós fazemos hoje, estudando o livro de Atos, aliás, até essa semana estaremos vendo o livro de Atos, semana que vem já vamos trazer outras mensagens. Pergunta que fica: será que nós estamos preparados a morrer pela nossa fé? Será que nós
Temos coragem de ir até o fim, até a morte, sendo seguidores de Cristo? Ou será que nós fugiríamos diante de uma perseguição? Em Hebreus capítulo 11, olha só o que diz a respeito de alguns heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Olha, preste atenção o que está dizendo. Hebreus 11. Que mais direi? Não, Hebreus 11, 32. Olha só o que diz. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Agora, aqui está falando de alguns heróis da fé do Antigo Testamento, fizeram grandes feitos. Agora ele começa a falar de heróis da fé do Novo Testamento que foram martirizados. Olha, uns, versículo 36, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. 36. Outros ainda foram acorrentados e colocados em prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Queridos, essa mensagem não é muito popular, não é muito ouvida nos programas de televisão por aí, programas de rádio. A maioria das mensagens que você ouve é: venha para Jesus, você vai prosperar. Se não tem casa ainda, você vai ter. Não tem carro, vai ter o carro do ano melhor. Olha, Deus te chama para viver o melhor, para você ter o melhor nessa terra, para você ser cabeça, não cauda, para você sempre triunfar, para você viver de vitória em vitória. O evangelho que se prega hoje em dia na televisão, nas rádios, é assim. Agora, ninguém prega as palavras do Senhor, o Senhor Jesus, que diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, vós sereis perseguidos, afligidos. Ninguém mais prega isso. Aí quando vem a perseguição, o que acontece? Não estamos preparados, e muitos caem fora. Olha, não sabia que era isso, o evangelho era isso, não sabia, ninguém falou para mim. Mas o Senhor Jesus cansou de falar 2000 anos atrás que nós teríamos tribulações, perseguições, passaríamos por muitas situações difíceis, e nós temos que alertar os irmãos quanto a isso. O evangelho não é somente triunfo, não é somente um mar de rosas, não é somente vitória. Somos mais que vencedores, somos, mas tem as lutas. Há as vitórias, mas para ter vitória tem luta, dificuldade. Olha, não vamos muito além. Talvez você que esteja chegando ao evangelho agora, talvez você já esteja enfrentando lutas em casa, talvez você não esteja sendo compreendido pelos seus familiares, talvez você esteja enfrentando lutas no seu trabalho, na escola, talvez na rua os seus colegas não te compreendem porque você mudou. Talvez você já esteja enfrentando zombaria. Talvez você esteja sofrendo perseguição, mesmo num país onde o evangelho é livre. Talvez você já sofra essa perseguição.
E se nós não falarmos para você pela palavra que isso é normal, que o normal do Evangelho é esse, talvez você se desanime. Ah, mas não me falaram isso. Eu pensava que ser evangélico era só vitória, só prosperidade, só coisa boa. Ou então é a igreja que eu estou que não está certa. Porque eu vejo tantos testemunhos em igrejas por aí que a pessoa ganhou uma casa, ganhou um carro, ficou rico, teve promoção no emprego. E ao contrário está acontecendo comigo. Eu fui mandado embora depois que descobriram na minha empresa que eu era cristão, que eu tinha me convertido. Os colegas passaram a me perseguir. As coisas em casa não vão bem. Todos se viraram contra mim. Mas é exatamente para isso que nós fomos chamados. Para sermos testemunhas de Cristo. E ser testemunha é ser um mártir, é sofrer. Jesus falou, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês. Mas não existe, olha, causa melhor para nós sofrermos por ela. Causa melhor para nós perdermos a nossa vida do que a causa de Cristo. A causa do Evangelho de Cristo. Vamos ver então como é que Estevão foi morto. E eu queria, através do sermão que Estevão pregou, contar a história da Bíblia, desde Abraão até os dias de Jesus. É tão interessante, olha, a pregação que Estevão faz, ela é um resumo de todo o Antigo Testamento da Bíblia, desde Gênesis até Mateus. Vocês já repararam nisso? Então nós vamos acompanhar essa pregação e vamos aprender com Estevão, que é uma das pregações mais lindas, completas da Bíblia, que fala toda a saga da história de Israel, desde Abraão até os dias de Jesus. Atos, capítulo de número 6. Eu queria dizer que Estevão era um diácono da igreja. O que é diácono? Alguém sabe o que é diácono? Diácono, o que quer dizer a palavra diácono? Opa, o diácono deve ser um cara, o nome diácono deve ser um cara grande, né? Ele tem um cargo na igreja, né? Tem um vídeo na internet que o irmão da igreja recebe a visita de um diácono. O diácono é mais tradicional nas igrejas batistas. Tem igreja que não usa diácono, tem auxiliar, tem presbítero, evangelista, tem diácono. Porque na verdade, diácono quer dizer servo. Diácono vem da palavra diaconia. Diaconia quer dizer serviço. Então diácono é um servo. Se todos nós fomos chamados para servir, todos nós somos diáconos então, ao pé da letra. É que na igreja primitiva, no capítulo 6, estava acontecendo um probleminha. Havia judeus ortodoxos, ou seja, nascidos na Palestina, e judeus não ortodoxos, chamados helenistas, ou seja, judeus que nasceram em outras partes do mundo que não era a Palestina, não era a Judéia. Aí o que havia? Na igreja primitiva havia distribuição de alimentos também, como nós fazemos aqui, no dia da ceia, cada família traz um alimento, depois nós distribuímos entre os que precisam. Só que houve murmuração por causa de distribuição de alimentos, desde aqueles dias, viu, Roque? Isso aí já é antigo, Deus. Hoje às vezes chega alguém, vem a primeira vez na igreja, fala, eu queria levar uma cesta. A gente fala, mas tem que ter um cadastrozinho, você tem que preencher um cadastro, porque não é assim. Nós temos algumas famílias que nós ajudamos, mas às vezes não damos conta. Então temos 3, 4 famílias que todo mês a gente separa uma cesta, e o que entra é exatamente para suprir essas necessidades. Se chega mais alguém assim a primeira vez, que está nesse estado de dizer, faz um cadastrozinho, no próximo mês a gente vê se dá para montar mais uma. E às vezes a pessoa não compreende, acha que a gente está... Mas eu vi, tem alimento lá, mas já está reservado para tal família. Às vezes a pessoa não entende isso. Já ouvi, pessoas que não compreenderam e saíram murmurando. Então isso é bíblico desde os dias da igreja primitiva, em Atos 6. Alguns judeus helenistas, que não eram nascidos na Palestina, estavam murmurando, porque eles diziam que os judeus ortodoxos estavam sendo assistidos, recebendo cestas, e os judeus helenistas, não nascidos ali na Palestina, não estavam recebendo. Aí como Pedro, Tiago e João tinha muita coisa para fazer, não podia ficar resolvendo probleminha de cesta, de alimento, olha, a gente não vai deixar de
estudar a palavra, pregar a palavra, ensinar a palavra para ficar aí cuidando de alimento. Vamos escolher 7 diáconos, 7 homens de boa reputação, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, para serem diáconos, para assistir essas pessoas, tomar conta da assistência social, da diaconia, do serviço, das cestas, e nós vamos cuidar de estudar a palavra, que é o mais importante. Aí escolheram 7 homens para cuidar dessa parte social, parte de alimentação, cestas. E entre esses 7 homens estava Estevão. Só que, como esses diáconos eram pessoas fiéis, cheias do Espírito Santo, sabedoria, eles também pregavam. Filipe era um deles, pregava também. E Estevão era um diácono, mas pregava a palavra de Deus. E aqui no capítulo 7, nós vamos ver o lindo sermão, a pregação de Estevão que ele pregou, e conta a história toda de Israel, desde Abraão até os dias de Jesus. Antes disso, deixa eu dar uma introdução aqui, lendo os versículos 8 até o 15. Acompanhem comigo, já deve estar projetado. Atos 6, 8. Atos 6, 8. Quem achou ou acompanha ali pelo telão, está escrito: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene, eram localidades, e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Olha, queridos, vendo a forma como Estevão, ele pregava, ele se conduzia diante das pessoas, eu chego à conclusão, no versículo 10, olha: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Se você for uma pessoa que estiver cheia do Espírito Santo, falar com sabedoria a palavra de Deus, ninguém pode te resistir. As pessoas não têm nem como te acusar, e não tinham como acusar Estevão. Tanto é que subornaram alguns homens, pagaram alguns homens para dizer: olha, fale para os principais da sinagoga, para os homens religiosos, que ele blasfemou contra Moisés, contra a lei, contra Deus, contra o templo. E foi o que eles fizeram. Agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Eu sempre falo que religião é uma droga. Religião não presta, religião não é bom. Você pode dizer: mas pastor, o senhor não é pastor? O senhor não dirige uma igreja? O senhor não é religioso? Não, eu não sou nem um pouquinho religioso, e detesto religião e religiosidade, porque religião nenhuma é boa. Religião é tudo uma canoa furada, é um barco furado, não leva a nada. A palavra religião quer dizer, vem do latim religare, quer dizer religar o homem com Deus. Agora eu pergunto:
Existe alguma religião que religa o homem com Deus? Tem esse poder de religar o homem com Deus? Tem alguma religião? Tem. Nenhuma religião tem esse poder de religar o homem com Deus, nos religar com Deus. O único que nos religa com Deus é Jesus. E Jesus não é uma religião. Jesus nunca fundou nenhuma religião. Nunca. Vocês viram ele dizer em alguma parte no Novo Testamento: olha, eu vou fundar uma religião, eu vou criar uma religião. Não, Jesus nunca falou em religião. Pelo contrário, Jesus sempre foi perseguido pelos religiosos. Jesus não é uma religião, Jesus é o caminho para Deus. Jesus é simplesmente o caminho, pronto. Não tem sistema religioso, não tem dogmas, não tem nada, é o caminho. Jesus fala: siga-me, que eu vou levar você até Deus. Vem comigo, que eu te levo até Deus. Como é que nós te seguimos, Jesus? Faça exatamente como eu fiz, ande exatamente como eu andei, ouça as minhas palavras, só isso, só isso. Aí a gente começa a aprender com Jesus no Novo Testamento, a gente vê que o caminho dele não é complicado, as coisas que ele ensinou não são complicadas. Jesus não ensinou nada mais do que humildade, amor, renúncia, entrega, obediência. Ele só ensinou coisas boas, coisas que só de nós obedecermos já lucramos, já temos recompensa aqui na terra. Se você ler as bem-aventuranças de Jesus em Mateus capítulo 5, você vai ver que o mundo não é dos espertos, não é daqueles que passam os outros para trás, não é daqueles que fazem falcatrua, não é daqueles que entram na corrupção, não é daqueles que roubam, não é daqueles que levam vantagem. O mundo não é desse. Ele fala: o mundo é dos humildes, o mundo é dos que choram, o mundo é dos perseguidos, o mundo é dos que sofrem. E essa é a verdade. Ele falou: o mundo é desses, é dos humildes, dos pequenos, dos que choram, dos que sofrem. Mas não há uma contradição. Esse pessoal que é sempre passado para trás, que sempre fica para trás, que sempre perde, que sempre são puxados os tapetes. Não. O mundo é desses. Porque aqueles que roubam, fazem falcatrua, levam vantagem, entram na corrupção, os espertos, o mundo não é deles. Qual é o fim deles? A palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o caminho, o fim deles é de morte. Prisões esperam essas pessoas, morte esperam essas pessoas, fins trágicos. Ah, pastor, mas eu conheço gente que faz todas essas coisas, leva vantagem em tudo e está numa boa, momentaneamente. E se eu disser que a nossa vida não consiste só nisso aqui, mas vai muito além? Ah, aí é diferente. Porque a nossa vida não consiste nisso aqui. Há uma vida eterna, há uma eternidade. E aí que vem a nossa vantagem. Quando nós somos humildes, choramos, sofremos perseguições, somos humildes, nós estamos ganhando a nossa vida eterna, que vai muito mais além do que isso. Então Jesus, ele veio para nos religar com Deus, para ser o caminho a Deus. Religião nenhuma presta. Eu posso ser a pessoa mais religiosa do mundo, cumprir todos os ritos, cerimônias, sacramentos, fazer toda quanto é espécie de sacrifícios. Isso não me religa com Deus, isso não me leva a Deus. O que me leva a Deus é acreditar que um homem chamado Jesus veio nesse mundo há 2000 anos atrás, e ele andou pregando, ensinando, curando, fazendo bem a todos. E ele era o Filho de Deus, ele veio direto dos céus para a terra, ele nasceu de Deus aqui na terra, o Filho de Deus. E sabe qual a missão que ele veio fazer? Pagar
pelo nosso erro, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele veio tomar o castigo que era meu, o castigo que era seu, o castigo que era nosso. Porque Deus determinou que toda pessoa que pecasse, toda pessoa que descumprisse um item da lei de Deus, deveria ser condenada à morte. E a morte não era simplesmente uma morte física, mas a morte separação eterna de Deus. Aí Deus, tendo amado o mundo de uma tal maneira, Deus olhou para nós e falou: o mundo está perdido, não tem uma pessoa salva sequer, não tem nenhum justo. O que eu vou fazer? Vou ver essa humanidade toda perdida? Aí Jesus pensou: eu não posso. Deus pensou: eu não posso absolver todo mundo se eu determinei uma pena. Deus é amor, mas também é juiz. Então ele falou: não posso absolver todo mundo, tirar a culpa de todo mundo, porque eu não vou estar sendo um juiz justo. O juiz que é justo, ele aplica a pena certa. Ele falou: já que eu determinei a pena de morte, separação eterna de mim, para todo que pecasse, eu tenho que cumprir. Ah, mas já sei, eu vou enviar alguém que não tenha pecado, perfeito, para morrer por todos, para tomar o castigo de todos, para levar a culpa de todos. Mas não tem ninguém na terra, não tem. Eu tenho meu filho aqui no céu, que está junto comigo por toda a eternidade, criou o mundo comigo, Jesus. Vou enviar ele vai ser o substituto, morrer no lugar de cada uma dessas pessoas. E Jesus veio, cumpriu essa missão, morreu por todos nós, levou o nosso castigo. Hoje eu só preciso acreditar nisso. É tão fácil assim, você sabe, mas você acredita nisso? Aí que está o problema. Tem que crer nisso, tem que acreditar. Sabe, eu vou dizer por que eu acredito nisso tudo que eu falei? Porque está escrito nesse livro. Só por isso que eu acredito. Aliás, para acreditar em Jesus não precisa muito, que a própria história testifica que houve um homem chamado Jesus há 2000 anos atrás, que veio, nasceu lá na Judéia, viveu na Palestina, ele fez tudo o que ele fez. A história relata. Aliás, ele mudou o calendário em dois: antes de Cristo e depois de Cristo. O calendário não é assim, ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. Todos os historiadores, obrigado Jesus, todos os homens que fazem história, escreveram história, enfim, nenhum deles nega que houve um homem chamado Jesus nesse mundo. A história atesta, a geografia, geologia, tudo mostra, prova, existem provas, documentários, documentos escritos, não tem como negar. Tá bom, então, você acredita que Jesus veio ao mundo? Acredita, beleza. Mas o duro é acreditar que ele era o Filho de Deus. Porque muitos o veem simplesmente como um filósofo, um poeta, um homem bom, um líder religioso, apesar que ele nunca foi líder religioso. Outros o veem como simples hippie, outros o veem como simples filósofos, outros o veem como um comunista. Mas Jesus, ele realmente foi o Filho de Deus. Aqueles que acreditam que ele é Filho de Deus, também acreditam que ele é o nosso Salvador, o que nos salva dos nossos pecados, o que cumpriu a pena no nosso lugar, o que sofreu o castigo no nosso lugar, o que deu o seu sangue por nós. Aí eu acreditando nisso, eu estou salvo. Por quê? Se eu acreditar nisso verdadeiramente, eu vou viver de acordo com isso. Eu não vou ficar pisando na bola direto aí, ofendendo Jesus que morreu por mim. O que ele gosta que eu faça? Eu vou ler aqui na palavra dele o que ele falou que devo fazer. Eu vou procurar ser um seguidor dele. O que é preciso para ser seguidor de Jesus? Fazer o que ele mandou. O que ele mandou? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, sermos humildes, andarmos como ele andou. Então eu vou procurar, porque ele deu a vida por mim, ele morreu por mim, ele tomou meu castigo para me ser salvo. Então por que eu não vou viver para ele? Agora eu vou te dizer por que eu acredito que ele é o Filho de Deus e morreu por mim. Porque está escrito nesse livro. Agora, detalhe, esse livro é merecedor de todo crédito. Sabe por quê? Nele há, só no Antigo Testamento, mais de 3.000 profecias a respeito desse homem que viria a esse mundo. E todas essas mais de 3.000 profecias se cumpriram literalmente. Essas profecias que foram escritas no Antigo Testamento milhares de anos antes, falavam onde ele nasceria, como ele viveria, como ele cresceria, como seria a vida dele, falou detalhes da vida dele, falou da morte dele, falou da ressurreição dele.
E nenhuma dessas profecias falhou. E depois que Jesus veio, continuaram as profecias do Novo Testamento. Jesus profetizou fatos que estão acontecendo hoje. Os discípulos, apóstolos profetizaram fatos que estão acontecendo hoje. O chip mesmo é um deles. Sabe esse chip aí que vai ser colocado nas mãos ou na testa das pessoas, contendo toda a vida da pessoa, substituindo os documentos? Foi profetizado nesse livro e já é uma realidade. O computador foi profetizado nesse livro e já é uma realidade. As ciências avançadas como estão nos dias de hoje foi profetizado nesse livro e é uma realidade. Quem não dá crédito a esse livro é louco. Porque esse livro, olha, há milhares de anos atrás falou de coisas que estão acontecendo hoje. A União Europeia está profetizada aqui. A União dos Países da América está profetizada aqui. O líder mundial que vai existir está profetizado aqui. É impossível não crer nesse livro. Tudo que está escrito aqui de Gênesis, Apocalipse, eu já li umas 20 vezes, todinho, todas essas páginas aqui, milhares de páginas. Todas essas profecias, algumas já aconteceram, a maioria, outras estão acontecendo e outras vão acontecer com certeza. Se esse livro não fosse digno de crédito, não seria o livro mais editado, mais vendido, mais lido no mundo todo. É a Bíblia. Não existe livro mais vendido no mundo todo como esse. O que mais poderíamos falar da Bíblia? Esse livro mudou minha vida. Esse livro mudou minha vida. Me mudou totalmente. Depois que eu li esse livro, minha vida mudou. Não é um livro qualquer. Quando a gente lê as palavras dele, ele muda a vida da gente. Geralmente a gente pega um livro, a gente lê o livro, mas esse livro lê a gente. Ele me lê. Quando eu estou lendo as páginas desse livro, eu estou me vendo nele. Eu falo, olha, isso aqui sou eu. É minha vida. É exatamente como eu faço, exatamente como eu sou. Esse livro me lê. Essa é a diferença. Está pronto o vídeo de Estevão aí? 5, 10 minutos? Quantos? 5 minutinhos? Dá uma olhadinha na vida desse homem. Agora fale. Alguém teria uma morte assim se não fosse uma causa verdadeira e justa? É um desenho, né? Mas pode passar. Então aí vocês viram, apesar que em forma de desenho animado, a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. E ele foi apedrejado por religiosos. Os caras que eram tão zelosos da religião, zelosos da lei, praticavam a lei, praticavam a religiosidade, mas não tinham amor. E acusaram falsamente a Estevão de pregar contra a lei, contra Moisés, contra o templo. A única coisa que Estevão falou do templo, olha o que está escrito no versículo 48, acompanhe comigo, Atos 7, 48. Olha a única coisa que Estevão falou do templo, uma verdade. Ele disse em Atos 7, 48 o seguinte: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Vou repetir. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homem. Como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram estas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual os profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram.
Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha, a única coisa que Estevão falou do templo, ele não blasfemou contra o templo, não falou mal do templo. Ele disse apenas que Deus não habitava em casas feitas por mãos de homens, que Deus é maior do que tudo, é maior do que o templo, é maior do que a terra. Os céus são o trono de Deus, a terra é simplesmente o estrado dos pés de Deus, numa linguagem figurativa. Deus não habita entre quatro paredes. Dizer que isso aqui é um templo está errado. Dizer que isso aqui é a casa de Deus está errado. O templo somos nós. O templo é eu e você. A casa de Deus somos eu e você. Até dizer que isso aqui é a igreja está errado. Dizer que isso aqui é o altar de Deus está errado. Não é o altar de Deus. Deus tem um trono nos céus, os pés na terra. Não tem casa para Deus. O altar é a nossa vida. Esse lugar aqui, ó, é tão santo quanto o chão da tua casa, a sala da tua casa, ou na sua casa você deixa entrar qualquer coisa, na televisão, no rádio, na internet. Na minha casa eu posso, agora aqui não, aqui é santo, não posso nem pisar com o pé sujo aqui, que é santo, que é o altar. Altar é minha vida, é tua vida. A mensagem que é proferida aqui é santa, o que é falado aqui é santo, mas o chão não. Eu dormi aqui muitas vezes, eu e minha esposa, muitas vezes aqui. Nem por isso eu levantei mais santificado, não transformou minha vida. Eu posso viver aqui, não vai mudar minha vida. Não é isso que muda a vida, é a palavra que sai daqui, a palavra é santa. Entende? Palavra. Tem um gato aqui, o meu gato não entra aqui na igreja, ele fica só de baixo. Mas tem um gato que estava entrando aqui. A gente descobriu que ele estava entrando lá pela porta de cima. Como aqui tem um acesso, vem lá da porta de cima, às vezes fica durante o dia aberto. Um gatinho, eu estou dizendo, é perturbado. Acho que ele não gosta das coisas de Deus. Que ele entrava lá pela porta de cima, descia as escadarias, a porta lá é aberta. E a gente descobriu isso porque a gente estava vendo um gatinho ali andando pelas escadas direto. E toda vez que ele deixava a porta aberta, ele entrava por ali, descia as escadas, descia para aqui, vinha fazer cocô aqui. Você acredita nisso? Perturbado. Hã? Você achou hoje? Tem um pouquinho ainda dele. Meu Deus. Daí o mistério que a gente está descobrindo. O meu gato não entra aqui. Eu tenho uma gata que, aliás, ela só faz sujeira na caixinha de areia, lá no quintal. Aqui não entra. Mas esse gato da rua perturbado achou de entrar aqui de uns dias para cá. Agora nós fechamos a entrada lá, fizemos uma porta na escada. Hã? Faz xixi na cantina. É um gato, vocês veem, é um gatinho preto, viu? Pode ver ele. Não é meu, mas entra aqui. Já pensou se aqui fosse um altar? Nós estávamos perdidos, né? Não pode. É o altar, não pode. Ainda bem que nós não estamos no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento havia o templo. O templo tinha separação, lugar santo. Aliás, tinha o átrio, que era a entrada, o lugar santo, que era aí onde ficava, onde vocês estão agora, e o santo dos santos, que era o lugar onde o sacerdote, somente o sacerdote entrava uma vez por ano. E se ele não estivesse com a vida correta, ele morria lá no altar. Aliás, no lugar santo dos santos. Mas isso era no Antigo Testamento, onde Deus se manifestava ali. A presença de Deus se manifestava ali. Só que hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, Deus resolveu se manifestar no meio de nós, e na nossa vida e no meio de nós. Onde nós estivermos, se a gente tiver 2 ou 3 lá no meio da rua, ali está a igreja do Senhor, e ali está a presença do Senhor. O Senhor falou: olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, a sua casa é uma igreja, minha casa é uma igreja, minha vida é um templo. Entenderam, queridos? Então, o altar é onde estiver a tua casa, você. O altar é onde estiver a sua casa.
É um altar. Então, se a gente tem que andar aqui corretamente, em casa também, principalmente, no meio da minha família, onde eu estiver, eu sou um altar de Deus. Entenderam o que eu quero dizer? Então, não é o local, mas é a nossa vida. Hoje aqui um altar está pregando a palavra de Deus. Então tudo que sai daqui é santo. Agora, quando nós saímos daqui, essas paredes ficam vazias. Deus não vai habitar num lugar no meio de 4 paredes. Mas os céus é o trono dele, a terra é o estrado do seu trono. Muito bem, mas graças a Deus esse gato não vai entrar mais, porque a porta lá em cima agora está fechando, não entra mais. É gatinho perturbado, viu? E acho que ele não gosta de baterista, porque ele fez sujeira exatamente ali perto da bateria, sabe? Pessoa que não acabou, porque ele fez lá. Ele não gosta de louvor, eu descobri, é um gato perturbado. Acho que esse gato está endemoniado. Eu vou pegar ele e vou exorcizar. Vem cá, gatinho, você vai se converter. Vai aprender a gostar das coisas de Deus. Então, queridos, Estevão, ele pregou exatamente contra isso. Ele teve a visão clara. Olha, agora é assim. Deus não habita mais no meio de 4 paredes, Deus habita entre nós, no nosso meio, na nossa vida. E se vocês querem ver a pregação linda que Estevão fez, contando toda a saga, a história de Abraão, desde os dias de Abraão até os dias de Jesus, a gente tem mais 15 minutinhos. Permitam-me 15 minutinhos de leitura desse belíssimo sermão, dessa belíssima lição de Bíblia que Estevão dá, e vocês vão aprender tudo, desde Abraão até os dias de Jesus. Acompanhe aí, Atos 7, 2. Irmãos e pais, 2. Ouçam-me. Está aí já? Atos 7, 2. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: sai da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí está dizendo como foi o chamado de Abraão. Então, há mais de 3.000 anos atrás isso aconteceu. Então ele saiu da terra dos caldeus. Vocês sabem, a humanidade tem em torno de 6.000 anos, né? O mundo não se tem um cálculo de quantos anos tem. Hoje eu estava conversando com um irmão. É um vizinho nosso que tem na rua, eu aprendo conversando com ele. Eu fico, às vezes, ele fica ali do lado do peixeiro. E sempre junta alguns irmãos ali do lado do peixeiro, o irmão que vende peixe aqui na esquina, né? E esse moço que ele se converteu há pouco tempo, ele era do tráfico aqui na rua e ele se converteu. Quando ele estava no tráfico, eu já aprendia da Bíblia com ele, vocês acreditam? E agora mais ainda eu estou aprendendo a Bíblia com ele. Eu falei para ele: ó, cara, pode acreditar, eu já usei das nossas conversas aqui para aprender coisa e pregar na igreja lá domingo. E um dia eu vou te ver pregando lá no púlpito. Ele já está indo na igreja, já está indo no círculo de oração, já está indo nos cultos. Eu falo: um dia você vai pregar aqui no púlpito da igreja, eu vou falar para os irmãos: olha, com esse aí eu aprendi muitas coisas que eu trouxe para vocês no domingo. Tem coisas que às vezes a gente fica ali na esquina discutindo, que em 5 anos de bacharelado de teologia eu nunca aprendi. É verdade, a gente aprende com a teologia popular, teologia da peixaria. Hoje eles estavam discutindo: o que quer dizer isso, pastor? Eu ia passando, né, ia cortar o cabelo e disse: o que quer dizer isso, pastor? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí começamos a discutir, ficou mais de meia hora. Falou: até os maiores teólogos eles têm dúvida nesse versículo. Uns falam uma coisa, outros falam outra, mas hoje eu estou aprendendo com vocês o que vocês acham. E eles foram falando o que eles achavam. Falaram: legal.
Nunca li isso em livro, nunca nenhum teólogo falou isso. Vocês estão falando, estou aprendendo para a teologia da peixaria. E aí, por que eu estava dizendo isso? Tem uma coisa interessante que ele falou que eu ia introduzir aqui, eu esqueci. Jesus, não, mas deixa. É uma coisa interessante que ele falou. Uma coisa interessante que ele falou uma vez que eu aprendi. Então, eu não lembro. Mas a história aqui é o seguinte. Se eu pegar o que eu estava falando antes, eu consigo lembrar. Deus chama Abraão. A idade do homem. Pô, vocês não lembram. Está falando da idade da humanidade. 6.000 anos tem a humanidade, correto? 6.000 anos. 6.000 anos. Mais ou menos. Agora o mundo. Qual é a idade do mundo? Ninguém sabe. Porque quando a terra foi criada, já era sem forma e vazia. Era uma escuridão total, simplesmente trevas. Vamos dizer, era uma bola de água vagando no meio das trevas, era a terra. A terra estava sem forma e vazia. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era. Na nossa tradução está era, mas no original hebraico é estava. A terra estava sem forma e vazia. Por que estava? Alguns teólogos acreditam que ela estava sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer. Lúcifer e seus anjos, 1/3 dos anjos foram lançados dos céus à terra e ela ficou naquele caos. Uma bola de água vagando por um espaço escuro, totalmente em trevas. Aí Deus começou a criar o mundo aí. Mas há quanto tempo existe essa bola d'água vagando num espaço escuro? Há quanto tempo? Ninguém calcula, não adianta, os cientistas não calculam, ninguém calcula, ninguém sabe. Agora a humanidade tem mais ou menos 6.000 anos que o homem foi criado. Agora, aí eu lembrei do que nós estávamos conversando hoje. O assunto começou a falar de os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí nós entramos nesse assunto da idade da humanidade. Olha aí a teologia da peixaria, o que sai no meio da teologia da peixaria? A teologia da esquina. Aí esse rapaz,